Olá, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. É sempre uma alegria ter você aqui conosco pela ITV Brasil, quem também está ligado no portal da ITV, que é o diarioi.com.br, quem está no Facebook, quem está no YouTube, sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje nós vamos falar sobre o mal de Alzheimer, pois nesse dia 21 de setembro, além de estar começando a primavera, que delícia, é também lembrado o Dia Mundial do Mal de Alzheimer. O Alzheimer acaba fazendo com que o idoso ele perca a capacidade de cuidar de si mesmo, volta a ser praticamente uma criança. E cuidar deste idoso demanda uma atenção muito grande. Para falar sobre este cuidado e também, é claro, os fatores emocionais, tanto do portador quanto da família, do cuidador, nós vamos conversar hoje com a psicóloga Rosângela Brandão Leone. E também teremos aqui no estúdio a participação da Patrícia Pereira, ela que é filha de um portador do mal de Alzheimer. Você que está aí nos assistindo, se quiser ligar para a gente, fazer a sua pergunta, tirar as suas dúvidas hoje sobre os fatores emocionais do mal de Alzheimer, pode ligar para a gente nesta segunda-feira ao vivo. O telefone você já conhece, 4524-4368. Olá, Rosângela. Olá, Patrícia. Sejam todas muito bem-vindas aqui no Mais Saúde. Primeira vez de vocês aqui no programa, sejam bem-vindas. Prazer enorme recebê-las. Obrigada. Para começar o programa, claro que eu gostaria, Rô, que você explicasse para a gente que doença é essa, o mal de Alzheimer. Agora na mídia está super falado, porque hoje, dia 21, é celebrado o Dia Mundial, justamente para resgatar, não é mesmo? A gente saber e conhecer um pouco mais dessa doença. O Alzheimer é uma doença que atrofia o cérebro, né, chamado de neurodegenerativa. E o que acontece? A pessoa ela começa a ter esquecimentos, né? Toda a parte cognitiva ela passa a se tornar uma pessoa agitada, uma pessoa confusa, uma pessoa com muita irritabilidade. Só que esses sintomas vão passando desapercebidos, porque o que acontece? A partir de 65 anos é uma idade muito crítica e as pessoas acham que tá ranzinza, ela está passando por isso. Então, por isso a dificuldade do diagnóstico mais sério. Sim, a gente pode considerar que é uma doença que é um processo natural do envelhecimento? Sim, nós não sabemos ainda porque algumas pessoas têm a doença e outras não. Ontem, coincidentemente, numa entrevista do Globo News, eu achei muito interessante que eu não sabia. O histórico familiar, ele é de 2 a 5%. Nossa! E para mim o histórico familiar era uma coisa muito importante, né? E nesse programa também ele se referia que a cada 4 segundos no mundo existe um diagnóstico de Alzheimer sendo feito. Nossa, é um número muito importante, é alto mesmo. Muito alto, muito alto. E a tendência vai ser isso porque nós estamos no Brasil, né, ficando um país que está envelhecendo a cada dia mais. Isso, e sem os cuidados. E nessa reportagem também, o cuidado com o portador de Alzheimer é extremamente caro. Não sei se a Patrícia depois vai concordar com isso. Com certeza. E o mal de Alzheimer é uma doença que afeta, justamente como você falou desse número, mais de 35 milhões e meio de idosos no mundo todo. E essa perda de memória é considerada o sintoma, o sinal clássico da doença, não é, Rosângela? Mas existem aí outros distúrbios de comportamento. Isso. Fala um pouco mais pra gente disso. Existe uma agitação, a pessoa assim perde interesse pelas coisas do dia a dia. E como eu esqueço, e as pessoas toda hora me corrigem, então eu começo a me fechar, né? Uma agitação, uma agressividade, depressão. Eu tenho casos de pessoas que o esquecimento não passou para a família como uma coisa muito séria, porque 65 anos, essa estresse, rotina, né? Então a gente acaba se tornando um pouco esquecido. Só que essa pessoa se tornou agressiva. Ela começou a falar palavrões. E muda o comportamento mesmo. Mudou o comportamento realmente, agressividade, irritabilidade, parte motora um pouco confusa, sem saber amarrar calçado. Aí a pessoa foi procurar a ajuda de um médico e foi diagnosticado. Ok, tá certo. Bem, no próximo bloco, a Patrícia vai contar pra gente como que a família percebeu que o pai da Patrícia estava com o mal de Alzheimer.
Você não sai daí não, que o Mais Saúde volta dentro de instantes. Até já estamos de volta com o programa Mais Saúde, falando hoje sobre o mal de Alzheimer. Nesse dia 21 de setembro é celebrado o Dia Mundial da Doença, justamente para chamar a atenção de todos sobre os fatores emocionais e os cuidados, principalmente com a família, o cuidador. Aqui nos estúdios estamos com a Rosângela Leone, que é psicóloga, e também a Patrícia, que é filha de um portador de Alzheimer. Rosângela, para começar aqui o segundo bloco, a medicina traz aí uma série de tratamentos que ajudam a minimizar os sintomas causados pela doença. Mas eu gostaria de saber esse lado emocional, né? Que peso é esse? Ou que preocupação, que aceitação, que fardo? Porque a família deve falar, que fardo é esse tão pesado? Como que a família deve aceitar, deve lidar, né? Qual que é o papel da família nesse momento? Eu acho que, primeiro, a família observa essa questão do esquecimento, faz correções. A família é muito rígida no início, né? Até que se procura um profissional e aí se assusta. Realmente existe um diagnóstico, né? O papel da família é atenção, carinho, amor e cuidado. Essa família, ela está passando por um luto, né? É a perda de uma pessoa que eu amo e que ela não responde mais como deveria. E eu passo de ser filha a ser cuidadora. Isso é muito complicado, né? Então, eu friso muito a importância da família, dos cuidadores, em se cuidar para poder cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Claro, e nisso a psicoterapia vai ajudar e muito também, esse lado profissional do psicólogo, para dar esse respaldo, fortalecer mesmo. Isso, muito mais para a pessoa que tem um parente e para os cuidadores aprender do que para a própria pessoa que é portadora do mal de Alzheimer. Com certeza. Porque dependendo do estágio não dá mais para fazer nada com ela. E a Patrícia está aqui hoje para enriquecer ainda mais o nosso programa, trazendo essa experiência. O seu pai tem o mal de Alzheimer. Conta pra gente há quanto tempo ele tem, como vocês perceberam, como foi o início disso? Tá, já há 6 anos, Márcia, meu pai tem a doença, né, foi diagnosticado mal de Alzheimer. Mas ela é progressiva e assim como acontece, como os médicos trazem, né, a gente vê nos relatos, o meu pai começou com uma perda gradativa das funções comuns. Então, trabalhando, na hora do banho, a gente percebia que ele gastava um sabonete no banho, porque ele demorava muito tempo. E aí nós começamos a perceber que ele precisava de ajuda. É muito difícil aceitar, mas é o primeiro passo e é o mais importante. Por isso a família precisa de ajuda, por isso a família precisa de uma troca com um profissional, com outras pessoas, outras famílias. Eu acho que depoimentos são importantes. Eu acho que facilita a nossa vida. É muito difícil perder a pessoa que a gente ama. Sim. E nós temos ele ali e nós perdemos a alma dessa pessoa. Eu costumava dizer que o Alzheimer roubava a alma. A partir do momento que eu procurei ajuda e aceitei, ficou mais fácil lidar com isso. É mais fácil. Quando meu pai não vem até mim, eu vou até ele. Então eu entro no mundo dele. Né? Até ele é uma criança, hoje ele é uma criança, há muito tempo ele não nos reconhece, não sabe quem eu sou, mas ele sabe que sou eu que vou cuidar, ele sabe que é a minha mãe que vai cuidar, então, ele não sabe o nosso nome, talvez ele não sabe que eu sou a filha, mas ele me recebe sempre com um sorriso e eu vejo meu pai uma extensão de mim, então ele é um reflexo de mim. Se eu estiver feliz, meu pai está feliz. Se eu estiver triste, é assim que ele se sente também. Sim, para vocês isso não só a aceitação, que é a palavra que você trouxe pra gente, mas é o amor, né? É nessa hora que você vê o amor existe de fato. E é ali que eu vou me entregar, vou me doar e cuidar realmente, não é, Patrícia? Isso, é uma escolha. Eu escolhi cuidar e escolhi ir até o fim. Né? Eu tenho os meus irmãos que auxiliam no cuidado, mas eu moro junto. Então, são 24 horas, eu não sou capaz de pensar que eu não bebi água e não dei água para o meu pai, porque ele já não vai mais pedir. Ele não sabe mais nada. Então, o banho, as trocas, o cuidado com o corpo, que é muito difícil para um filho. Eu acho que pai e mãe, eles são preparados para cuidar do filho, mas nós, filhos, não somos.
Então, é muito difícil. É um processo longo. Mas hoje, graças a Deus, eu me sinto muito feliz por ter chegado aqui. Meu pai está muito bem. Que ótimo. E eu acho que, assim, passar para as pessoas, né, esse depoimento, essa experiência é muito importante. Que ótimo, que lindo. E, Rosângela, como a gente está falando aqui, esse apoio, né, tem que ser muito maior para a família, para o cuidador, do que para o próprio, né, para a pessoa que está ali com o mal de Alzheimer. Toma os remédios, como falou, são super caros. E a família, como é que fica? Ontem, né, como eu comentei de um programa do Globo News, me chamou muita atenção esse senhor, ele participa do Abraz, né, que é muito importante, essa associação para ajudar os cuidadores e a família, né, porque de repente não adianta você colocar um cuidador, mas ele tem que saber do que se trata, né? E esse senhor foi muito emocionante, ele disse que a mulher não reconhece mais, mas que 3 vezes de madrugada, de 2 a 3 vezes de madrugada, ela acorda e fala, eu quero ir para minha casa. Como ele lidou com isso? Ele levanta, a leva até a varanda, volta para a cama e fala, pronto, agora você está na sua casa. Passa 2 horas, eu quero ir para minha casa. Ele levanta, leva na varanda. Então, você vê, e ele não é reconhecido amor, né? mais, mas ele ama aquela pessoa que ele conheceu. Sim. Né? Acho que isso é o que a Patrícia falou, né? Ele bem assim, ele não me reconhece, mas eu o reconheço. Eu sei que ele foi meu pai. Sim, eu sei que ela foi minha mãe. Ganhei um livro uma vez da Sabrina, ela que era da Abrasa Quintativa. Aliás, um grande abraço para a Sabrina, que fez um trabalho lindíssimo. Eu não sei se existe ainda a Abrasa ou não. A gente ficou nessa dúvida hoje. Exatamente. Então, eles fazem um trabalho, fizeram e continuam fazendo. Ela me deu um livro falando, a capa do livro era, ela não sabe que ela é minha mãe, mas eu sei que sou filha dela. É exatamente isso, né? Exatamente. Que ótimo. Bem, nós vamos agora para mais um intervalo e voltamos daqui a pouquinho para conversar um pouquinho mais com a Rosângela e com a Patrícia. Você não sai daí não, a gente volta. Voltamos então para o Mais Saúde. E Rosângela, muitas pessoas acreditam que os idosos, eles não percebem os sintomas da doença ali logo no início. Nas pesquisas do mal de Alzheimer para a gente fazer o programa, eu vi que isso não é uma grande verdade. No início eles conseguem perceber, nossa, tem alguma coisa errada, estou esquecendo muito, e às vezes tem um medo ali de falar para alguém. Como é isso? Eles percebem, eles escondem, né? Então, por isso, aquela família que está envolvida, que convive no dia a dia, que dá atenção, que dá carinho, na verdade, nós deveríamos procurar um geriatra a partir dos 40 anos, né? Então, quando você chega para esse idoso e fala, vamos no geriatra ou no neurologista, ele já assusta. Ele sabe que ele tem alguma coisa. Então, existe uma resistência muito grande, né? Então, por isso esse cuidado, atenção, esse olhar e não discriminar, né? Ontem eu estava ouvindo uma história, uma história onde a pessoa falava, mas eu falo, ela não aprende, ela repete, ela na verdade não gosta de mim. Como se fosse uma maldade, não é, a pessoa não sabe, ela não tem mais lucidez. Sim, e quantas vezes a gente percebe, dentro da nossa própria família, dentro da família de amigos e vizinhos, mas está perguntando de novo, mas eu já falei isso, mas meu Deus, de novo você está perguntando, eu já falei 15 vezes. E de repente quem está, né, desse lado aqui fala, opa, peraí, como eu posso ajudar? Tem alguma coisa errada aí? Não tem esse olhar, só fica ali na impaciência, não é? Isso. Patrícia, gostaria que você falasse pra gente se seu pai começou a perceber, se ele teve consciência lá atrás, né, há uns 6 anos, nossa, será que eu estou esquecendo alguma coisa ou não? Vocês já perceberam? Como foi? Então, eu acho que quando nós percebemos, porque ele dava algumas voltas para que a gente não percebesse. Então, esquecer um nome de uma pessoa muito próxima, aí ele inventava um nome engraçado, mas isso era uma coisa dele. Ele era uma pessoa engraçada. E aí demorou para a gente perceber. Até o dia que é muito marcante, um fato muito marcante, ele fez a rotina dele. No domingo, ele levantou, foi trabalhar, passou a comprar o jornal, comprou no domingo, viu que não tinha ninguém. E chegou até a empresa e estava fechado. E aí nós sentimos a falta, eu fui atrás dele. E eu perguntei para ele, e aí o que aconteceu? E ele, como era sempre muito bem-humorado, ele rindo, ele falou, não sei o que aconteceu, mas eu vim trabalhar até no domingo. Então, é muito difícil.
E a gente perceber, e aí, quando ele foi levado, no primeiro momento, num neurologista, o neurologista percebeu pela marcha, pelo jeito que ele andava, pelo jeito que ele caminhava. Era uma coisa tão comum e para nós era uma coisa natural, porque ele fazia sempre, né? Uma coisa, eu acho que assim, do meu pai, né, na minha experiência, meu pai juntava coisas que nos incomodavam muito. Parafusos na gaveta de roupa. Coisas que nós acabávamos assim, questionando o tempo todo, mas parafuso na gaveta, prendedores de roupa na gaveta. Já uma confusão. Já né? era uma confusão. Mas para a gente perceber é muito complicado. Para a gente aceitar e não perceber é muito difícil, muito difícil. A gente vai agora para mais um intervalo, voltamos rapidinho para fazer o fechamento do programa de hoje. Até já. Vamos então aqui para a última parte do Mais Saúde. Rosângela falando do mal de Alzheimer aqui hoje também com a gente. Para finalizar o programa, Rô, gostaria da sua mensagem para quem está nos assistindo, para as famílias, né, não terem medo, irem procurar ajuda, ir no médico, ir no psicólogo para ir retomar as energias, equilibrar as emoções. Eu acho que sair do casulo, sabe, procurar ajuda, procurar um vizinho, hoje procurar a Patrícia, nossa, eu te vi na televisão, posso falar com você sobre isso? Eu acho que sair dessa zona de conforto, né? E eu gostaria também de indicar o filme Para Sempre Alice, que ganhou o Oscar, tem um livro na biblioteca, Para Sempre Ela, também é um filme onde a mulher tem e dá todo o depoimento do marido convivendo com isso. E eu queria falar uma frase aqui que é do filme Para Sempre Alice, porque ela teve Alzheimer um pouco antes dos 60 anos. E entre esses momentos de lucidez e demência, ela fala para os filhos que é como se as palavras lhe fossem arrancadas da mente a cada segundo. Olha só. Então, é difícil isso, né? E a minha mensagem vai ficar assim: Alzheimer é uma doença da família, tá? Então, não adianta médico, não adianta mandar para um nutricionista, é uma doença da família. Sim. E falando em família, Patrícia está aqui com a gente. Gostaria também da sua mensagem, né, para quem está nos assistindo, você que tem essa experiência dentro de casa, dentro da família. Olha, eu acho que muito a gente ouve falar sobre o Alzheimer, mas pouca coisa, só vivendo mesmo para saber, porque isso é muito particular de cada doente e de cada família. A doença é para nós, sim, familiares. Mas eu acho que a aceitação, a partir do momento, e ajuda, lembrar sempre que a gente não está sozinho. A Abraz foi um encontro muito feliz que eu tive. E amar, eu acho que sempre, é sempre o melhor remédio. E eu resolvi, eu decidi, eu até espero que as pessoas pensem um pouquinho a respeito, mas eu decidi vencer esse mal fazendo bem, todo bem. E eu vou fazer pelo meu pai, eu resolvi, e eu estou determinada. Eu vou com ele até o fim, vou fazer por ele o que ele sempre fez por mim. Eu não sou obrigada, mas eu sou muito grata aos meus pais, e ele é uma pessoa muito importante. Eu estou aqui por ele, porque ele merece que eu esteja aqui. Que lindo, parabéns, que mensagem linda. Obrigada. E sempre que a gente estiver aqui no programa Mais Saúde, com esses depoimentos, só enriquece o programa. Muito obrigada de ter vindo. A Rosângela que convidou a Patrícia também. Muito obrigada, Rô. Obrigada, Patrícia, né? Obrigada pela oportunidade. Sei que dentro aí dos temas dessa área de psicologia, a gente tem muita coisa para falar. Está convidada a voltar aqui para o Mais Saúde, Com certeza. me indicar temas, fique à vontade. Pode deixar. E eu quero finalizar o programa com um poema do mal de Alzheimer. Eu vou segurar a emoção aqui para ler, hein? Respira, né? E vamos ler. Não me peça para lembrar, não tente me fazer entender. Deixe-me descansar e saber que você está comigo. Beije minha face e segura minha mão. Estou confuso, além da sua compreensão. Estou triste, doente, perdido. Tudo o que sei é que preciso de você. Esteja comigo a todo custo. Não perca a paciência comigo. Não xingue nem maldigue meu pranto. Não posso evitar o jeito como estou agindo. Não dá para mudar, ainda que eu tente. Basta lembrar que eu preciso de você, que é o melhor de mim, que o melhor de mim já se foi. Por favor, não deixe de ficar ao meu lado. Dê-me seu amor até que minha vida se acabe.
A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até semana que vem.